Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Como sempre, no mesmo lugar e falando do mesmo Deus. Mas não cansa, pastor Zé? Não. Cansar é quando eu não estava fazendo o que eu faço hoje. Muitas vezes, além de cansar, o medo imperava, né? Entrava e dizia, é hoje. E o diabo ceifa a tua vida. Passei por isso muitas vezes na minha vida. De passar a noite toda acordado, preocupado quando eu seria eliminado. Mas Deus em todas, mesmo eu não sendo, e nem tendo nenhuma aliança com Ele já pelejava nas minhas causas. Então não é cansativo estarmos aqui falando desse Deus. Nunca foi e nunca será. Eu acho que a semana que vem ou na outra a gente vai passar uns dias fora do ar. Até normalizar tudo, né? Depois que normalizar, a gente volta, estaremos nós de novo aqui glorificando a Deus, dando a Ele toda a atenção possível. Mas até que isso aconteça, a gente sai às vezes daqui meio-dia e volta já de noite, escurecendo, e quando dá por volta de 4 horas eu fico ali louco. Eu tenho que vir para casa para estar aqui nesse horário, né? Chega, toma um banho correndo e vem para cá exaltar o nome do Senhor. Como é que vai a vida tua? Vai bem? E a tua, pastor Zé Carlos? A vida em si, ela nunca está bem. Alguma coisa está acontecendo. Mas e a vida espiritual? É isso que é importante. Estou bem com Deus e espero que você também esteja bem com Deus, amém? Vamos para a leitura de hoje, onde nós vamos separar o que é de Deus e o que não é. Mas existe isso? Existe isso. Há pessoas que é filho da perdição, como eu sempre falo aqui. E hoje nós vamos entender por que são eles filhos da perdição. Filhos da perdição geralmente são pessoas que não se alinham com aquilo que Deus requer de cada um de nós. João capítulo 8, versículo 47 vai começar a nos mostrar as ações e os movimentos de quem não tem nada com Deus. Vamos ler. Aquele que é de Deus, capítulo 8 e versículo 47 do livro de João. Aquele que é de Deus, presta bem atenção, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus, porque não sois de Deus. Vocês estão entendendo a separação que Deus faz? Há pessoas que não é de Deus e pronto, acabou. Ele decidiu viver assim. Ele decidiu a não se aliar aos propósitos de Deus. E a gente vê, nós estamos vendo nos dias atuais, pessoas totalmente averso, totalmente ao contrário do que Deus quer. Até pessoas adorando o outro lado. Já tem igreja aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Curitiba, se não estou eu equivocado. Já tem igreja que é para servir o outro lado. E tem mais uma. Eles estão tendo um apoio terrível da parte política nossa. São essas pessoas. E daqui a pouco nós não vamos poder mais falar no nome do outro lado, né? do cramunhão, porque nós vamos estar atingindo a religião do outro. Aonde que nós vamos parar? Eu nem me preocupo.
porque isso é bíblico. E aqui o Senhor diz: aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus e dá lugar a Deus, com certeza, né? Se eu não estou equivocado, acho que o Diadema está aí hoje. A paz do Senhor Jesus a todos. Dona Alessandra, boa noite. Com Jesus, Tuba, boa noite, irmão. Te amo muito. É o Diadema, que faz tempo que eu não converso com ele aqui, né? Quase todos os trabalhos nossos, o Diadema aparecia, mas ele é caminhoneiro, né? E caminhoneiro não tem hora, não tem lugar, não tem aniversário, não tem Natal, não tem Ano Novo. Eles perdem tudo isso, até crescimento de filhos, né? Porque até os dias especiais, exemplo, o aniversário da filha caçula, do filho caçula, o aniversário da esposa, da mãe, nada disso, em algumas ocasiões, faz parte da vida de quem trabalha com caminhão. E eu sou muito grato a Deus, a todos que trabalham nessa profissão, porque esta profissão, se um dia entendesse a força que tem, misericórdia, viu? Se os caminhoneiros um dia parassem só um mês, eles seriam mais valorizados. Nós iríamos entender a importância deles na nossa vida, né? O caminhoneiro, ele é a aveia que alimenta o coração do país. Sai do coração, que é ali São Paulo, e aí é como se fosse veias, né? E eles vêm traz o teu arroz, o teu feijão. Meus parabéns, Diadema, que Deus possa te recompensar pelo Pai maravilhoso que você é, que eu sei que é, pelo ser humano que você é. Jamais vou eu me limitar aqui a honrar aqueles que merecem honra, né? Pelo Pai, pela pessoa que você é. E nós aqui em casa, todos nós, não amamos só você, mas amamos tudo que é ligado a você, que é a sua família, que é a sua base forte, e que Deus continue alimentando a sua família de entendimento, que nesses últimos dias são dias difíceis, né? E que eles fujam o mais rápido possível de todas as oportunidades que estão aí para destruir as nossas famílias. Que a sua família seja brindada em nome de Jesus. Irmã Francisca Souza, paz do Senhor, Jesus Cristo, pastor José Carlos e família. Que Deus te abençoe, irmã Francisca Souza. Que Deus continue te abençoando. Então vamos ao trabalho aqui hoje. João capítulo 8, versículo 47, deixa muito claro que quem é de Deus, ele não só ouve, mas coloca em prática aquilo que Deus vem ao longo da nossa vida nos alertando, adaptando os conceitos à vontade dele na nossa vida. Então aqui ele diz, aquele que é de Deus, ele ouve as palavras de Deus. E como é que você consegue uma transformação de vida? Você só consegue uma transformação de vida a partir do momento em que você dá lugar a esse Deus. Eu, quando não era evangélico, eu me apegava a outros deuses. Quem sou eu hoje para julgar alguém? Se eu já vivi naquele mundo, eu nasci naquele mundo. Mas aquele mundo está errado? Não, cada um tem uma cabeça. E todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não é? Não é verdade? Então, Deus aqui no capítulo de João, o capítulo 8, versículo 47, hoje eu estou com dificuldade até para pensar. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Quantos de vocês não estão aí que deveria estar ali, no caso do Diadema mesmo, podia estar num bar agora tomando uma, mas não está. Está aí ouvindo o que é de mais precioso.
se alimentando da palavra preciosa, entendendo todos os dias, e todos os dias Deus vai removendo automaticamente da nossa vida coisas que nós fazemos. Não é porque eu sou crente que eu não faço coisas que desagradam a Deus. Ô irmãos, para com essa conversa. A Bíblia diz que o Senhor olhou para baixo e não viu um justo sequer. Quer dizer que nós, por sermos crentes, não somos melhor que ninguém. Somos até mais cobrados, isso sim. Nós que deveríamos dar exemplo. E o que eu vejo nos dias atuais é que muitas das nossas igrejas, inclusive os pastores, não vêm dando exemplo nenhum para o que está lá no mundo, olhar na vida dele e ver graça, aleluia, ver boa aventurança, ver graça de Deus em abundância na vida daqueles que estão. Estou na igreja, quando em casa vou ouvir, amém, vai com Deus, irmã Francisca Souza. Então, nós temos que dar lugar a Deus, por mais que seja em pequenas oportunidades. Como no caso, não sei se o Diadema está na estrada, mas quando ele está na estrada, nesse horário a gente está tomando um banho, né? Às vezes ainda vai rodar à noite, fazendo comida. Oh, que saudade, eu era caminhoneiro. Tenho uma saudade muito grande disso. Mas mesmo assim, ele para, eu paro, você parou para dar crédito às orientações de Deus. Isso, a Bíblia diz que quem ouve a Deus é bem-aventurado. João capítulo 8, versículo 47 diz: aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis. Entretanto, há muitos que não querem dar crédito, querem palavras que venham a coabitar com os próprios erros. E hoje nós temos palavra aí, não é de Deus, mas nós temos palavras hoje melancólicas que vêm de encontro com o crente rebelde. Eu quero falar um negócio aqui, não sei onde foi que eu vi isso na Bíblia, não vou lembrar agora. Mas há uma parte na Bíblia que nos alerta que aquele que conhece e brinca com Deus, conhece, tem entendimento, é profundo. Não estou falando que você conhece a Deus por ouvir falar. Estou falando de pessoas que são aprofundados na palavra, que deveria dar exemplo. Cuida, porque nós vamos ser lá em cima mais cobrados que os outros. Porque nós estamos para orientar e não para chafurdar a coisa. Não para fazer da casa do Pai casa de algazarra, casa de prazer, como dá em alguns lugares. Eu vou para a igreja, mas eu não vou para adorar. Eu vou porque eu sinto prazer lá naquele lugar, mas o prazer é outro. Eu vou porque a palavra lá não bate em mim. Eu vou porque o pastor lá é bonzinho. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele açoita quem Ele ama. Tá pensando que Deus é só amor, é? Tem uma crentalhada aí que tá enganado, viu? Se eu não pregar aquilo que ele quer ouvir, esse pastor é doido. Não, o céu não é para frouxo, não. Do céu não é para esta igreja. Geleia, gelatina, não. O céu é para o crente que está aí queimado de sol, que está atravessando um deserto, mas sabe que quem sustenta ele, quem sustenta ela e que vai fazer com que ele chegue lá no final é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É aquele crente, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que não mede esforço para se esforçar para chegar no denominador comum diante de Deus. Deus só vai trabalhar com quem é aprovado. Não venha com essa conversa, não. José Carpado, Senhor. Lucas do Rio Verde, a obra de Deus. Deus abençoe. Amém, pastor. O senhor hoje mandou uma... Eu não sei se o senhor me ligou ontem, eu acho que foi. Eu estava colocando o celular aqui para começar o trabalho. Como eu tenho uns 3 missionários, que é José, né, cara? Tem um no Rio Grande. E eu pensei que não era o senhor. Era ele, né? É ele. Missionário José. Missionário José agora está vivendo em lua de mel. Casou,
Agora não tem desculpa mais, né? Eu tô só, não tem ninguém. Aliás, você nunca teve só, né? Eu estou falando só no sentido humanamente falando, né? Espiritualmente, o Senhor nunca esteve só. Então a palavra diz: aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele dá crédito, ele para e diz: eu vou ouvir. Não me interessa se esse pastor ele fala bonito, não me interessa se ele é formado em teologia, que tem gente que está caçando isso, a gia. Em lugar de gia, é lá na lagoa. O crente pode ter teologia, pastor Zé Carlos? Pode. Mas tem um problema: a teologia não pode ser maior do que a vontade de Deus na vida dele. Deus é maior. A teologia é só um adubo para os meus e os teus pés. Isso não te deixa mais entendido e nem maior que ninguém. Porque a verdadeira inteligência, aleluia, a verdadeira graça, só quem pode vos dar ainda é o mesmo, Deus, o Pai de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Só Ele pode derramar unção na tua vida e fazer com que você venha explanar a palavra e a palavra surgir efeito. Não sou contra, eu tenho teologia, portanto não uso. Não estou dando aula aqui. Então, nós temos que entender que a teologia vem para aprofundar o nosso conhecimento. Mas o conhecimento sem graça de Deus já diz, é sem graça. O conhecimento aplicado só com o nosso conhecimento é o que eu estou vendo nos dias de hoje. Igreja fria, que não glorifica, não sente a presença de Deus. Parece que fica dentro da igreja olhando para o relógio. Para dar 9:01 ele já cai fora. É aquela ansiedade para sair daquele ambiente. Porque aonde está se descendo ali a graça de Deus, o rebelde ele não fica. Porque a graça de Deus, ela vem misturada com outras coisas. Como assim, pastor Zé Carlos? Deus ele não é só amor. A Bíblia diz que Deus é justiça, que Deus açoita, que Deus fala, tem hora com a igreja e fala duro. Vamos a um exemplo. João estava batizando, não é? João Batista. Estava batizando e fez aquela fila enorme. E de repente João para e olha, né, para eles e diz: bando de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Viu como não é só moleza? Quem vos ensinou a fugir? É isso que nós temos que entender. Nós temos que dar crédito a Deus antes que as coisas que estão vindo aí todos os dias venha confrontar de frente a frente com as causas de Deus aqui nessa terra. E nós vamos passar por isso? Vamos. A igreja está pertinho de crente apanhar pela rua como antigamente. E a culpa é nossa. Porque o que tem de crente brincando com Deus, brincando com a casa dele, com as coisas dele, e Deus, a Bíblia diz que de Deus ninguém escarnece. Pastor, o que é escarnecer? Muitos é sobreviver arrancando a lã das ovelhas. Aonde chega numa igreja já não fala mais do Pentecoste, não fala mais que Deus é fogo, não fala mais que Deus é justiça, mas só fala de uma coisa: eis que estou vendo uma porta aberta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus não está aí para fazer nada por você, porque Ele já fez. Quem tem que se interessar em fazer por você mesmo, por mim mesmo, diz aí bem forte: sou eu. O primeiro passo Deus já deu, abrindo a oportunidade para você e eu um dia morarmos no céu. Isso para mim já basta, a graça dele para mim já basta. Para com esse barulho de carriola que eu vou para a igreja porque lá Deus vai me dar um carro, vai me dar uma... Vai trabalhar que tu consegue isso. E é isso que a gente está vendo nas igrejas, que desanima pessoas, como no caso meu grande amigo aí, o Diadema,
que vai na igreja e muitas vezes vê um negócio desse. Poxa, eu venho aqui para ouvir a palavra, ouvir os hinos, e aqui só se fala em dinheiro. Aqui está pior que banco, bolsa de valores. Algumas igrejas, alguns pregadores perderam a noção. Perderam a noção, até pregadores. O que fala e diz, olha, Deus está abrindo uma porta, minha irmã. Quantos aqui acreditam que este ano Deus vai abrir o baú do tesouro dele? E a Bíblia está falando totalmente diferente. O caminho é estreito, o caminho é difícil, mas eu vou estar contigo. Eu venci o mundo para que você passe. Sobre a minha segurança, Deus não promete ouro nem prata a ninguém nessa terra. Mas tem pessoas que vão para a igreja colocando Deus na parede, que ele tem que fazer, e é assim. Aí eu já saio do ministério, vou para aquele outro, que é onde lá tem muitas promessas, mas nenhuma delas vai surgir efeito na minha vida e nem na tua vida, porque a casa do Pai é chamada de casa de adoração, casa de oração, casa onde eu vou para adorar a Deus e não buscar meus benefícios. A Bíblia diz assim, olha, esforça-te e eu te ajudarei. Esforça-se. O Diadema tem aí uns 4 caminhões ou mais. Ele se esforçou. Quantas noites não perdeu na estrada? Quantos livramentos Deus já não deu? Tem uns pregadores por aí que vêm esmiuçando a palavra, acabando com ela, fazendo as pessoas confundir a casa do Pai. Estão ensinando o melado, o doce, o bolo, o confeite do bolo, mas não estão ensinando o centro do bolo, que é feito de massa sem nenhuma decoração. Estão querendo comer a cereja do bolo. E é um pouco mais embaixo, viu? Aonde você e eu alcançamos a nossa vitória. Nós que somos pregadores temos que tomar Deus no controle do que nós estamos falando. Ah, mas tem pregador aí que ele não prega duro de jeito nenhum, porque ele quer nome. Ele quer ficar famoso. Ele quer ter um bom cachê. Aonde que Jesus disse, quando foi que Jesus disse para aqueles discípulos dele, olha, vá pregar o evangelho a toda criatura, mas antes, viu, meus filhos? Tenha preço por cada passo que você dá. Que é assim que tem uns pregadores aí. Sei que o pregador ele tem que comer, ele tem que beber, a igreja tem que ser justa, e tem pastor também que é folgado. Eu te falo isso porque eu e a Carla, mesmo antes de casar, né, cara? Eu já pregava para todo lado. Eu cheguei aí a Cuiabá, com dinheirinho meu, chegou lá, porque eu não falei o que o pastor gostou, eu fiquei rodado lá, porque ele não me deu um cruzeiro e eu não sei pedir. Não sei pedir, e agora? Aí o sogro do pastor Ronaldo me levou para pregar lá, preguei 3 dias, aí ele que me ajudou. E ainda aconteceu uma outra coisa que eu tive que dividir isso com uma outra pessoa. E vim embora para Denise glorificando a Deus. Eu entreguei o que Deus mandou naquela igreja, mas o pastor não gostou, porque é uma igreja que lá não se pode falar que Deus é duro. Lá não se pode falar que Deus também açoita. Queremos o mel, o enfeite do bolo, mas não queremos conhecer o núcleo do bolo. O núcleo do bolo é sem graça. É simplesmente bolo. Não tem cor. Não tem nada que te chama a atenção no núcleo de um bolo. Mas é lá a base para o recheio em cima. Quer comer o recheio? Conheça a massa embaixo. Então Deus diz aqui, aquele que é de Deus, ele ouve. Ele ouve, ele aplica, ele vive. Vamos para Daniel capítulo 12, versículo 10, que diz, Daniel 12, 10, que diz, muitos serão colocados à prova. É isso bem aí
que pastores nenhum, praticamente, nem pregador, está pregando nesses últimos dias. Estamos ajudando esse tempo difícil ficar cada vez mais difícil. Você que prega, eu que prego, pregue a realidade da palavra, não a tua e nem a minha, porque eu não sou verdade, nem portanto nem você, nenhum de nós somos a verdade. A verdade, ela provém do Pai, e se você está no Pai, a verdade habita em você. E a outra verdade é essa capa preta que a gente carrega, que está tudo ali, a Bíblia. Mas tem muitos que... Eu uma vez comecei a pregar com o pessoal e me entristeci muito quando eu vi aqui. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam as pregações de Marco Feliciano, não sei quem mais, e pegava pequenos pedaços para continuar pregando aquilo. Rapaz, isso é arroto, isso é sobra. O que o Marco Feliciano falou naquele dia era para aquele dia. Sabe o porquê disso? Porque a pessoa não tem conteúdo, a pessoa não tem a graça de Deus, porque eu levei 2 tiros nessa minha cabeça, tudo eu esqueço. Mas quando estou em cima do púlpito, misteriosamente eu me lembro. E por que me lembro? Porque aonde a graça entra, ela faz com que você e eu venhamos a superar tudo. Ela é a nossa fonte verdadeira de entendimento. Mas tem cada pregador aí pregando cada coisa, cada dia mais esquisito. Não prega mais a realidade da palavra. Não prega que o crente vai ter prova. Não, aqui é o céu, irmão. Passe por aqui, deixe R$1.000, que conforme você... Outro dia eu vi um pastor pregando isso. A sua bênção vai vir através do seu financiamento aqui com Deus. Se você vai dar 10, Deus vai te garantir o dobro disso. Quer dizer, 20. Quem sou eu para falar por Deus se Ele não me mandou falar isso? Aonde está escrito isso? Está escrito assim, ó. Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão colocados à prova. Está disposto? Estamos nós dispostos a passar por esse processo? Porque para chegar no céu, tu e eu vamos ter que ser provados. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joelhados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando a impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvido a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Você quer ter uma vida em perfeição diante de Deus? Então primeiro você vai ter que ser purificado, aperfeiçoado. Mas aperfeiçoado como? Como que Deus faz isso, pastor Zé Carlos? Trazendo para você prova. É na prova que Deus te aperfeiçoa. É na prova que Deus te purifica. É na prova que Deus te faz forte. É na prova que te faz um homem e uma mulher valente, entendendo que nós ainda temos uma obrigação. E qual é essa obrigação, pastor Zé Carlos? Continuar andando sempre para frente, porque o nosso lugar de descanso não é aqui na terra. É isso que muitos não entendem. Eu vim para a igreja para o lazer, não, meu irmão. Você veio para a igreja para a guerra. O primeiro confronto é com você mesmo. O primeiro confronto é dentro de você. E o segundo confronto, o mundo em si. Muitos não entenderão o motivo da sua transformação. Muitos irão te perseguir. Mas eu não vejo quase nenhum pastor falando disso. Deus é amor, Deus quer só o coração. Não é assim não, irmãos. É um pouco mais sério servir a Deus. Vamos para o segundo versículo. Então, ó. Daniel 12, versículo 10, que confirma o que eu estou falando. Muitos serão colocados à prova. Não está falando que é todos, não.
E aqui combina com aquele versículo que diz: nem todos que são chamados serão escolhidos. Muitos de nós que estamos na igreja, estamos ali na posição de joio, improdutivo, desinteressado. Está na igreja, mas a igreja nem conhece ele. João capítulo 5, e versículo 25 diz: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem, viverão. Está entendendo? Por que diz mortos? Lá no Novo Testamento nós vamos entender no livro de Gálatas, Efésios, que lá diz que nós éramos mortos, que nós estávamos mortos, mas o Senhor Jesus, através da cruz, Ele bradou com a sua voz e nos alcançou pelo único e objetivo projeto que Ele tinha e tem e continua tendo para alcançar os que estão mortos. Está falando dos mortos? Não, irmãos. Há um tipo de mortos que são mortos espirituais, entenderam, Rômulo? Que nunca vai compreender até que do alto venha a voz do Todo-Poderoso e se ele dá ouvido. Então aqueles que ouvir viverão. A palavra está falando aqui mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Se você dá crédito, Deus vai trabalhar. Mas não vá para a igreja com essa ideia de ingerir. É verdade, xará, tudo na paz. Essa é a palavra de Deus da vida. Amém. Temos que falar a verdade. Pastor missionário José, né? Hoje eu tô com dor e é complicado. Eu penso até para falar. E eu fico mais, né? Mas é assim mesmo. Isso aqui é a consequência do que eu plantei. Então nós temos que entender, irmãos, que até mesmo os mortos ouvirão o brado do nosso Senhor. E nós acordaremos para um encontro, a Bíblia diz. Encontraremos com Ele nas nuvens, né? Mas há dois tipos de mortos. Há o morto que está morto fisicamente e há o morto espiritual. Mas o Senhor de ontem, de hoje e eternamente, Ele continua clamando. Ele está no deserto te procurando, me procurando. Todos os dias, batendo, eis que estou à porta, bato incessantemente, para que você e eu venhamos a dar espaço para Deus, porque a vida passa muito rápido e daqui a pouco, quando eu e você quisermos nos encontrar, pode ser tarde. De repente nós podemos estar vivendo uma vida de morto espiritual, mas a voz que clamou no deserto lá atrás é a mesma voz que hoje está clamando também na tua vida. Tu és especial para Deus. Deus tem um plano enorme na vida tua. Dê lugar enquanto Deus está te dando oportunidade. Não seja filhos da rebeldia, mas seja filhos arrependidos e convencidos de dentro para fora, pela graça que está aí abundantemente. Basta nós darmos lugar. João 10, versículo 26 diz: mas vós não credes, porquanto não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. Se você crê, a Bíblia diz que tu é ovelha. Mas se você não crê, a própria Bíblia diz: mas vós não crê, porque não sois das minhas ovelhas. Se não é ovelha, o que essa pessoa é? Como já vos afirmei. Se não é ovelha, é o quê? Pastor Zé Carlos, mas eu que não sou crente, não pertenço a uma igreja, Deus me tem como ovelha?
Muitos pastores vão falar que não, que parece que é só lá dentro da igreja que você está salvo. Lá dentro da igreja, para ser franco, eu acho que mais da metade Deus vai passar o facão, porque tá difícil, viu? Você não precisa estar dentro de uma igreja. Qual a finalidade da igreja? Você vai para glorificar a Deus, levar a família, ensinar seu filho, sua filha a seguir essa mesma linha de pensamento. Você vai para adorar a Deus. Mas a igreja em si não pode salvar ninguém. É necessário que nós venhamos a congregar. E isso é bíblico. Que nós venhamos a congregar num núcleo, numa igreja, como uma grande família, voltada unicamente para adorar a Deus. Mas o homem confunde isso tudo. Não estamos mais dentro da igreja para adorar. Estamos ao contrário, nós vamos lá porque chegou um pastor aí que ele vê tudo, fala CPF, é tanta coisa, mas não muda nada. O cara pode falar meu CPF, mas não muda nada. Quantas chaves de carro eu não já ganhei? Se eu desmontasse só a chave, derretesse, já dava de eu fazer um trator, um D9. Tanta chave. Receba, pastor Zé Carlos, eu estou vendo o senhor num carro novo. Eu que não vou trabalhar não. Então tem muitas pessoas que são levadas por profecias mentirosas. E os oportunistas, nada de braçada nisso. Tem pessoas que até pagam para a gente profetizar. E os oportunistas, nada de braçada nisso. Então tem muita gente usando a base de Deus e modificando ela para viver, contando, falando desse Deus, mas não tem alinhamento com ele. O propósito dele é um propósito pessoal, é de se dar bem. E é por isso que muitas pessoas hoje que olham para dentro de algumas igrejas dizem, eu não vou, é tudo ladrão. Muitos falam dessa maneira. E eles estão errados, pastor. Não, eles estão certos. Em algum ponto eles têm razão. Não vou generalizar, porque tem muitos pastores ainda que é sério, que leva a palavra de Deus a sério, que zela da casa do Pai como ela deve ser zelada, que aplica a palavra verdadeiramente, que não está ali para consolar coração de ninguém. Que quem é consolador não é pastor. Quem é consolador, que a Bíblia diz, é aquele que dá lugar à graça, à presença do Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia diz assim, Jesus disse, eu vou ao Pai, mas deixarei o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Quem dá lugar, se abastece dele. Quem dá lugar, tem vida renovada constantemente. Mas quem não dá, irmãos, infelizmente, é essa crentalhada doente que a gente vê dentro da igreja. Pastor Zé Carlos, olha por mim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, aquela pessoa na mesma posição. Pastor Zé Carlos, olha, vai buscar, infeliz, vai buscar preguiçoso, que a Bíblia diz que o preguiçoso vai ter com a formiga, vai buscar, vai falar com Deus. Para de incomodar. A tua doença não está em espírito, a tua doença está em você e na tua preguiça. Essa é a realidade. Eu hoje em dia, Deus me perdoe, eu era de um tipo de pastor que tudo que não prestava eu trazia para dentro de casa. Sai dele. E hoje eu entendi que não é todo mundo que você deve estar se metendo na luta dele, não. Como assim, pastor? Mas o senhor não tem que... Não. A tua oração também tem poder. Não adianta nada eu estar aqui orando pela tua vida e você roncando. Não vai funcionar. Oração é uma corrente que só funciona quando os elos estão abraçados na mesma causa. É lícito que nós venhamos a orar uns pelos outros. Por isso que a Bíblia diz uns pelos outros, ele não diz um sozinho. A igreja tem que estar numa corrente, todos orando uns pelos outros. Aí funciona. Mas enquanto eu estou orando aqui,
E há aquelas pessoas que provocam Deus, a conta chega. Aí corre, pastor Zé Carlos, eu não tô sabendo. Ora por mim, meu casamento virou. É mesmo, irmã? Ora por mim, porque lá em casa é mesmo, irmã. Mas o que foi que tu fez? Ninguém questiona isso, né? O que foi que você fez? Por que a conta chegou? Porque plantar não é obrigado, irmãos. Mas colher daquilo que nós plantamos, isso sim é. E hoje, ó, quantas vezes eu já orei por pessoas e ficar doente 2 dias. Doente. O peso. Pessoas que estavam indo para a igreja ao mesmo tempo servindo a 2 deuses, né? A 2 deuses. A Bíblia diz que aquele que serve a 2 senhores, a um deles vai desagradar. E muitos de nós somos nós mesmos que provocamos a Deus. Pastor, misericórdia, provocamos com a nossa preguiça, com a nossa falta de fidelidade à causa, né? Com a nossa falta de desejo de servir. Mas aí, outro dia eu estava falando aqui, não sei se gostaram, mas não estou nem vermelho. Tem crente que tem que viver debaixo de taca. É igual menino. Tem crente, olha, eu sambava na frente de minha mãe. Mas quando falava assim, o Antônio Braz está chegando. Aí o cabelo, as orelhas já murchava, porque eu sabia que com meu pai a conversa era diferente. Assim tem crente. Estão sambando com Cristo, que perdeu lá ele a sua vida. Passou pela cruz do Calvário, para mim e você estarmos brincando com ele. Mas ninguém brinca com o Pai. Quem é que intercede por nós? Vocês pensam que se Deus lidasse conosco diretamente, nós estaríamos aqui com essas carinhas nossas? De jeito nenhum. Fazia hora que ele já tinha sapecado nós. Deus não olha para nós através dos próprios olhos dele. Ele olha através do Filho que segura, calma, Pai. Jesus é o nosso maior intercessor. Pastor Zé Carlos, ora por mim. Mas quando disse, irmã, para com esses recadinhos com o seu ex, você está casada. Não para pensar. Minha irmã, não acompanha, porque seu marido não gosta disso. Procura viver em paz. Irmão, a tua ex lá atrás, já diz ex, esquece isso. Você agora vive com uma nova... Aí daqui a pouco o casamento está naquele inferno. Aí vem pro lombo de quem? Pastor Zé Carlos, olha, por que tu não ouviu? Porque aquele que é de Deus, a Bíblia diz que ele ouve. E portanto, Deus o ajuda a se desviar-se dessas contendas. Seu casamento vai daí para lá. Tem gente que não é crente, nunca entrou numa igreja e o casamento dele é um exemplo, é uma bênção. E nós que falamos disso 24 horas. Tem casamento de crente aí que eu vou falar para vocês. É um inferno constantemente, porque nenhum nem o outro baixa a bola. Nenhum nem o outro quer mudança. Mas na hora que estamos para se separar, aí leva o problema para a igreja. Engula teu problema, vai resolver ele, porque pastor nenhum resolve vida de desobediente. Tudo que nós fazemos, nós pagamos. Passe o tempo que passar, mas Deus vai nos cobrar na medida e no tamanho da consequência que nós geramos. Tem casamento que tu vai lá, é culto de ensino, é trabalho voltado só para casamento, mas o crente parece que boa parte não tem. Eu não sei se o ouvido é um tubo que liga daqui, aqui, ó, que não entra na cabeça, que nós temos que mudar. E o seu casamento, pastor, se amanhã tiver acabado? Acabou porque tinha que acabar. Porque não é falta de eu dar lugar à carne. Acabou porque alguma desobediência entrou no meio. E o casamento, para engrenar bem,
As engrenagens, o óleo que desce sobre a barba de Arão tem que estar descendo no núcleo do teu casamento. Tem uma mulherada aí que é braba, que só a gota. Tem outros que diz o que é bonita para se mostrar e sair de parecendo uma serpente dentro da igreja. E o marido boca aberta, eita, essa mulher minha linda é. Tem um monte de gavião também olhando, viu? E não pensa que é lá no mundo não, na própria igreja, viu? Viu, bichinho do chifre grande? Viu, abestado? Ensina. Você agora casou. Não tem esse negócio de você estar de bermudinha pra rua fora. Não existe isso mais. Você é crente. Não tem esse negócio da irmãzinha dar toda apertadinha. Não tem isso. O irmão não vai também para a igreja de bermuda, de boné, com a calça do Zezé de Camargo, querendo mostrar as coxas, o volume do popô. Não é isso. Não tem isso mais na tua vida, não. Você não é mais jovem, não. Existem roupas adequadas para que o homem de Deus ande em conformidade com a palavra. Não é você mais que manda. Quem manda em você agora é a palavra. E se você está dentro da palavra, viu, irmã, viu, irmãos, viu, Zé Carlos, se nós estamos dentro da palavra, nós vamos andar em conformidade com o que a palavra pede para que cada crente ande. Mas não, é melhor sacrificar do que obedecer. É assim que muitos crentes estão vivendo, lançando modas e mais modas dentro da igreja. Pastores estão lançando moda. Pastores, nós já andamos para a rua, já vê pastor de bermuda com as costas velhas brancas, parecendo um lobó. As irmãs de shortzinho laica. Por que ela faz isso? Porque o pastor e a pastora dessa igreja dá exemplo. É o pastor e a pastora que dá exemplo. Quer dizer, nós estamos igualzinho o pessoal do mundo. Aliás, o pessoal do mundo, em alguns aspectos, eles vêm andando mais comportado do que alguns crentes que eu conheço aí. O senhor está julgando eles? Não, eu estou revelando nada não. Não precisa ser revelado nada aqui. Você está vendo. Eu estou vendo. A sensualidade tomando conta. Pastores sensuais, não é só as irmãs. Viu? Mas vamos para a palavra. Mas o que falta nesse povo? Ouvir e colocar em prática. Porque você é tão bonito, tão bonita, quando você se veste como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Você representa um povo especial de boas obras, mas o mundo lá fora está vendo a igreja cada dia mais imitando o mundo, ou sendo igual ou pior. Aí não tem jeito, né? Último versículo, 1 João 4, versículo 6. 1 João capítulo 4, versículo 6, que diz: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. E assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É assim que nós conhecemos quem anda no espírito da verdade e também conhecemos quem anda no espírito do erro. É um espírito que insiste. Isso aqui é conversa para crente. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver. Mas hoje nós não ganhamos almas. A igreja hoje, os que vêm para a igreja, a maioria são pessoas que já eram crentes. Se aborreceu, saiu, foi lá, tomou todas, adulterou, fez o que fez. Aí Deus está lá na mesma posição, esperando. Vem, meu filho. Aí você passa como filho pródigo. E aqui Deus te coloca um anel no dedo, a sandália, tudo de novo. Roupa, te prepara de novo. Aí quando Deus espera que você e eu venhamos a dar fruto, começa nós agora a contaminarmos a casa do Pai. Isso não tem problema não. Depois que entrou esse espírito, nada a ver. Nós temos que dar lugar a Deus enquanto Deus está nos aconselhando. Desejo a vocês
uma noite de bênção, de maravilha. Sei que o que eu falei hoje eu estou agitadão, mas o que eu falei está dentro da Bíblia. Dê lugar a Deus. Como, pastor? Obedecendo. Mas, pastor, eu nunca entrei dentro de uma igreja. O Senhor, Ele está comigo. Eu vos afirmo que a partir do momento em que você ergue a tua mão ou se prostra para falar com este Deus, e para falar com Deus você pode estar até de cabeça para baixo. Joelho é um sinal de reverência a Deus, tá? Mas você fala com Deus, né? Não de Iadema aí no volante. Você fala com Deus indo pescar, costurando, não, irmãs, lavando a casa, indo para o serviço, voltando. Você tem uma rede de Wi-Fi que não oscila com chuva, nem com temporal. Essa rede é neural com Deus. Jesus abriu essa porta. E não importa o que você está vivendo no dia de hoje, Jesus é a saída. Aleluia. Jesus é a tua saída. Jesus te conhece melhor do que eu e de pessoas que estão próximas. Nem aqueles que você criou, ou talvez você foi criado por eles, te conhece melhor do que o nosso Deus. Deus conhece a tua tristeza, as tuas indecisões. E Deus também conhece o tamanho do vazio que você carrega. Mas Ele quer preencher isso. Dê lugar a Ele aonde você estiver. Diga: Pai, perdoa as minhas falhas. Parece que eu não tenho jeito. E Ele lá de cima, Ele vai estar sorrindo e dizendo: tem sim. Porque a partir do momento que você diz Pai, Ele te ouve. Pode estar aonde for, na situação que você estiver, Deus te ouve. E de lá de cima Ele diz: estou eu já me preparando para mudar a tua história. Oh, glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse trabalho. Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui glorificando o Teu nome por todas essas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Deus, nesta noite, que a Tua graça permaneça, meu Pai, na vida do Diadema, da esposa, os filhos e o também, meu Deus, em tudo que ele gerencia, que nada é dele. Nada nessa terra é nosso, tudo é provisório. O Senhor permitiu e o abençoou, porque ele se esforçou para chegar até aí. Mas preencha, meu Deus, esse vazio na vida do meu amigo Diadema. Preencha com a tua graça, Pai. Porque tem dia que na vida do Diadema não é fácil. Tem dia que muitas coisas vêm de uma vez só na cabeça desse teu escolhido. Mas que o Senhor venha ser o refrigério, meu Deus. Como em outras situações que ele já sobreviveu, vai continuar sobrevivendo, porque está o Senhor apontando para ele os melhores caminhos, por mais difícil olhando humanamente. Mas ele entende que o Senhor está no controle. Preencha esse vazio, essa lacuna e algumas feridas que o teu servo carrega, Pai. Seja o bálsamo sarando todas essas feridas. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da irmã Francisca Souza, onde ela estiver. Que o Senhor continue a abençoando ricamente. Que o Senhor continue, meu Deus, multiplicando aquilo que parece que não se pode multiplicar. Mas como ela bem sabe, o Senhor é o Deus do impossível. Dando a ela, meu Deus, nesta noite, uma noite de bênção, de graça. Que eu sei que o Senhor vive e vive para sempre no controle da vida dela. Deus, também desta maneira apresento a vida do pastor Cidercino, pastora Maria, a irmã Joana, seus filhos e todos que são ligados a esta maravilhosa família. Que o Senhor dê uma noite de bênção e que o amanhã que vier, se assim vier, que se for da tua vontade, que eles venham com as mesmas ansiedades e expectativa de crescer cada vez mais na tua presença. A glória seja dada o teu nome. Deus abençoe também ricamente a vida do pastor Gilmar, missionário Cida Lima,
a igreja a qual eles administram, a oficina e a maior riqueza que esse casal tem, que são os filhos. Que o Senhor continue, meu Deus, abençoando ricamente cada filho individualmente. Que eu sei que o Senhor é Deus e que está tudo sob o teu controle. Há muitas coisas que nós não entendemos agora, mas só vamos entender lá na frente. Porque um filho tal é assim, um filho outro é assim. Eles são sim diferentes, mas com o mesmo sentido, com o mesmo projeto. Porque este é o plano de Deus. Que Deus continue erguendo os filhos do pastor Gilmar e missionária Cida Lima, dando a eles, meu Deus, todos os dias o entendimento que não há nada maior do que o Senhor, e que nada ultrapassa os seus planos, e que os seus planos estejam, Pai, em alinhamento com a vida deles, em nome de Jesus. Pai, também nesta noite abençoe a vida da Kelly Passamai, do Júlio Passamai, do neto que eu ainda não conheço, Pai. Ainda não fui lá. Não posso dizer que foi por falta de tempo, mas é por questão, meu Deus, das coisas que a gente faz, no corre-corre, mas que o Senhor, meu Deus, o Senhor é que não pode faltar na vida do Júnior Passamai, da Kelly Passamai, do neto, do pai do Júnior, da mãe da irmã Kelly, do pai, a irmã Joana, os seus irmãos, que eles sejam, meu Deus, famílias que venham ser como estrela nessa terra, de tão abençoados que eles vão ser, e já estão sendo abençoados para a glória do teu nome. Deus, visita minha tia Sebastiana lá na cidade de Colorado. Visite os meus primos esparramados por ali, pelo estado de Rondônia. Mas também visite os meus primos aqui no Pará. Visite os meus primos, meu pai, aqui no Mato Grosso, ali no Paraná e também lá no Portugal. Visite todos eles e que todos eles estejam debaixo da tua proteção. Deus, visita também a vida da Anne, da Samira, a vida da minha esposa, a minha própria vida, este trabalho. Deus, visite cada irmão meu, cada cunhada, o meu único cunhado e a nossa rainha, Maria da Penha. Que o Senhor continue alimentando e dando graça, e graça por excelência na vida da nossa mamãe, que ela possa contar os dias para trás e ver que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Desta maneira nós te agradecemos, que cada um venha ter uma noite abençoada pelo Senhor. Muito obrigado, Diadema, e a todos, que Deus vos abençoe na medida do seu limite. Amém? Tenha uma semana abençoada. Amanhã é sábado? É sexta? Eu estava achando que hoje era sexta. Que Deus abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos dizem amém. Compartilha isso aí, curte, faz o que vocês acharem de melhor. Fale que tem um pastor doido que ainda fala dentro da palavra. Viu? Sei que o que eu falo às vezes dói, mas é necessário. Sabia que às vezes a gente tem um pezinho de planta que ele não vai, mas você vai lá e passa o facão nos 4 brotos, no outro ano dá fruta que só a gota. E é assim Deus na nossa vida. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.